Graças a Deus que você é homem. Seja bem-vindo ao nosso DHPH, o Devocional de Homem para Homem, aqui do CMN Hombridade, para o seu coração, um coração de homem. As circunstâncias na qual vivemos não determinam a nossa fé. Precisamos perseverar em Jesus, na prática da palavra, e não permitir que as circunstâncias minem a nossa fé em Jesus Cristo. Você precisa ser um homem que persevera. Fique comigo, porque o tema de hoje é Homens ousados perseveram. Deus sempre tem uma estratégia para nos guiar, nos sustentar, nos salvar, nos livrar das situações ou de conduzir-nos nela, pois Ele é Deus. Confiar em Deus é o combustível da perseverança e a nossa perseverança nos qualifica para sermos promovidos. Hebreus, no capítulo 10, versos 36 a 39, a Bíblia nos diz: vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me alegrarei ou não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Um convite a você à perseverança. A perseverança leva à conquista, o escritor aos Hebreus menciona, e ainda nos adverte que há de vir e virá e não tardará. Gostaria de compartilhar mais alguns textos bíblicos para você. Por quê? Porque nós precisamos ser um homem perseverante, sermos homens perseverantes, melhor dizendo. Marcos fala assim, lá no capítulo 10, 46 a 52. E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouviu que era Jesus de Nazaré e começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? O cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, seguiu a Jesus pelo caminho. Bartimeu não parou quando muitos diziam para ele não incomodar o mestre, para ficar calado. Você está fazendo um escândalo aqui, está todo mundo olhando para a gente. Ele não estava nem aí com você, falando assim: Bartimeu, ei, Jesus não está nem aí com você. Ele tem muitas atividades, é muito ocupado. Bartimeu estava vendo uma oportunidade passar e ele gritava mais alto e mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele perseverou. Porque aquele que persevera, ele conquista. Certa vez eu ouvi um palestrante que ele falou algo muito legal e ele mencionava assim, que hoje está difícil, amanhã será mais difícil, mas depois da manhã vem a vitória. E ele falava assim, que a maioria não persiste e desiste do amanhã. Uau! Você entendeu o que eu estou falando? Se você não perseverar, você não conquista, você não chega no resultado. Você não alcança aquilo que você almeja. Então nós precisamos ser homens que perseveram, que tem uma caminhada que sabe para onde está indo. Ainda Lucas escreve, o evangelista Lucas, no capítulo 18, de 1 a 5, fala assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ou seja, perseverar na oração e não desanimar. E ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os outros. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, com perseverança, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. A viúva tinha um objetivo e correu atrás desse objetivo com perseverança, fé, determinação. E mesmo que esse juiz, sendo um homem que não temia Deus e nem se importava com os homens, atendeu a viúva persistente. Quantos homens desistem da fé, do casamento, dos filhos, da faculdade,
do curso de idioma, da leitura completa da Bíblia, de avançar na sua profissão. Deus nos chamou para sermos homens perseverantes, consistentes, arrojados, ousados nele. Homens ousados perseveram. De repente você anda meio desanimado, meio cabisbaixo, não consegue encontrar alguém para que possa atrair algo bom para você, como a gente falou no devocional passado, e você está envolto em problemas, em situações que querem levar você a desistir. E eu quero fazer um convite para você, venha caminhar conosco, vamos construir um legado de fé, de homens que lutam pelo reino de Deus, pela sua família, que não retrocedem, mas avançam com fé. Você, este homem, firme-se na fé, alicerce-se na palavra e avance com perseverança. Olha só, queriam desanimar Paulo, mas ele respondeu, essa história é muito interessante, porque Paulo tinha proposto no seu coração, entendido que era para ele ir para Jerusalém. E as pessoas amavam muito Paulo. E aí no texto de Atos, capítulo 21, de 11 a 14, a Bíblia nos diz, vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e amarrando em suas próprias mãos e pés, disse, assim diz o Espírito Santo, dessa maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu, eu gosto desse negócio, ele fala assim, por que vocês estão chorando e partindo do meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-los, desistimos e dissemos, seja feita a vontade de Deus. Ei, homens ousados perseveram. Você tem desistido de algo? Você tem parado em alguma coisa, de repente desistiu de ter o teu altar de oração, desistiu de elogiar a sua esposa, desistiu de ter um tempo de qualidade com os seus filhos, de sair somente com a sua esposa. Lembra do curso do Homem ao Máximo, falando assim, saia com ela, somente com ela, e vá a um lugar que possa dedicar-lhe toda a sua atenção. Como está a sua vida? Eu queria chamar você, não é as falhas, não é as derrotas, não é aquilo que aconteceu de errado na nossa vida que nos conduz ou que nos definem, é Deus. E eu quero convidar você a ser esse homem perseverante, para que o seu coração seja cheio da presença de Deus. Por quê? Porque nós somos CMN, nós somos uma rede de homens cristãos, uma rede de homens que buscam ser semelhantes a Cristo. Nós resgatamos homens, nós assumimos responsabilidades, nós resgatamos famílias, nós acreditamos no poder do Evangelho de Cristo. Perseverem, porque aqueles que perseverarem até o fim receberão a coroa da vida. Que Deus te abençoe e um grande abraço.